jamais estaremos sozinhos. Deus habita em mim. Um Deus se esconde no mais íntimo do meu ser. Eu sou templo do Espírito Santo. São Paulo vai gritar isso, não é? Nas suas cartas. Vai dizer: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus, que o vosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, imaginemos uma pessoa, filha de um rei, filha de uma família muito rica, muito nobre, muito poderosa, que é criado como se fosse um mendigo, uma pessoa que não tem recurso nenhum, uma pessoa que não sabe da sua importância, do tesouro que essa pessoa tem. Como é triste, como seria uma vida tão cheia de sofrimentos e necessidades se algo acontecesse assim. Agora imaginemos na vida espiritual, quantos de nós, quantos dos nossos irmãos, também da nossa Santa Igreja, muitas vezes católicos praticantes, católicos verdadeiros, mas que não conhecem ao Espírito Santo de Deus. Tem sim um conhecimento, uma intimidade com nosso Senhor, graças a Deus, principalmente na Eucaristia, isso é importantíssimo. Tem um amor, tem uma devoção ao Pai eterno, ao Pai das misericórdias, mas tem dificuldade de se relacionar com Deus Espírito Santo. Primeiro porque ele não se encarnou como Jesus, depois porque ele não tomou a forma de um homem, ou de uma realidade humana que nós conhecemos como pai, né? Um pai de família. Todos nós tivemos um pai, todos nós temos essa experiência. Muitas vezes o Espírito Santo é entendido como apenas uma força, uma energia, e não é nada disso. O Espírito Santo que se mostrou como uma pomba, em forma corpórea como uma pomba, mas também se manifestou para nós como um vento impetuoso, como água, não é? Como fogo, com línguas de fogo em Pentecostes. O Espírito Santo é uma pessoa divina, como Pai, como Filho. Se você abrir, como nós estamos vendo em todo esse tempo de Páscoa, os Atos Apóstolos, que são considerados o Evangelho do Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo de Deus conduzia os apóstolos, conduzia os primeiros cristãos, as primeiras comunidades. Uma das primeiras coisas que acontecia era a administração do batismo, e logo depois, com a imposição de mãos, o que nós hoje chamaríamos da crisma, o sacramento da crisma, da confirmação desse batismo. E como é que ele se manifestava? Com o que comumente se chamava de efusão do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, quando as pessoas livremente começavam a orar em línguas, começavam a ter visões, começavam a manifestar os dons carismáticos, uma vivência carismática. A igreja desde o início é a verdadeira igreja pentecostal, é a igreja de Pentecostes. Quantas vezes hoje a gente, quando escuta esse termo pentecostal, a gente já acha que se trata de alguém evangélico, alguém de correntes protestantes. Não. Quem é que estava como o primeiro Papa ali em Pentecostes? Quem é que fala em nome de todos os discípulos? Quem é que toma a palavra, toma a liderança da igreja desde o início? Quem é? Pedro, São Pedro. Qual é a igreja que tem o Papa? Agora, o 268, depois de São Pedro, nosso querido Papa Leão XIV, é a Igreja Católica. Quem é que estava ali como mãe
dos apóstolos, dos discípulos, invocando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, ela que já tinha recebido na encarnação do Verbo de Deus, a sombra do Espírito Santo, ela que era portadora desse Espírito, que quando chegou para fazer a visitação a Santa Isabel, como vamos ver agora no dia 31, não é? Que ela, amanhã, não é? Que apenas ela saúda Isabel e João Batista, que já na sua barriga ficam cheios do Espírito Santo. Quem é essa? Nossa Senhora. Qual é a igreja que ama, que venera a presença de Nossa Senhora? A igreja católica. E eles estavam fazendo o que, além das orações? A fração do pão, celebrando o mesmo sacramento que estamos celebrando agora, que no mundo inteiro a igreja celebra todos os dias, a Santa Eucaristia. Qual é a igreja da Eucaristia, de Jesus Eucarístico, da Santa Missa? É a igreja católica. Quem é católico aqui? Levante a mão. Então você é pentecostal, você nasceu de Pentecostes. Não tenha medo. Por isso nós precisamos nos abrir cada vez mais ao Espírito Santo de Deus. Sabe por que existe tudo isso aqui? Quem está vindo pela primeira vez à Canção Nova? Levante a mão. Sejam bem-vindos, graças a Deus. Não é uma obra de Deus? Por que existe a Canção Nova? Existe tanta coisa bonita. Porque alguém, aqui no caso foi Monsenhor Jonas Abib, que há tantos anos atrás se abriu essa experiência, um sacerdote salesiano que amava trabalhar com jovens, mas estava vivendo um momento de grande crise, que de repente encontrou nessa espiritualidade, nessa efusão do Espírito Santo de Deus, um novo sentido, um novo dinamismo para o seu sacerdócio. E aí Deus começou a agir através desse homem. Daqui a pouco uma comunidade, daqui a pouco uma obra dessa, que está no mundo todo, que chega a tantas pessoas. Quem acha que a Canção Nova é uma bênção de Deus? Diga, ei, graças a Deus. Por que a Canção Nova? Porque alguém se abriu ao Espírito Santo de Deus. Quem quer ver maravilhas na sua casa, quem quer ver uma família renovada e restaurada em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo. Ou vocês acham que o Espírito Santo mudou? Que ele só fez isso no começo da igreja? Que ele só fez isso com uma pessoa tão especial como Monsenhor Jonas Abib? Bata no peito e diga, o Espírito Santo quer fazer uma obra maravilhosa na minha pessoa. Não, Frei, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, eu sou tão pequeno. Eu tenho certeza que você não é mais medroso do que São Pedro, que chegou a negar Jesus. Eu tenho certeza que você não tem tantos problemas de saúde como Monsenhor Jonas Abib teve, não é? Eu tenho certeza que você não teve tantos pecados como Maria Madalena, como tantos na história da igreja. E o Espírito Santo de Deus foi capaz de fazer maravilhas nessas pessoas. Ele é o mesmo poder, a mesma graça. O Senhor Jesus hoje no Evangelho que nós ouvimos, que já é o capítulo 16 de São João, quando ele está se despedindo dos apóstolos ali no cenáculo, antes, naquela quinta-feira santa, antes da sua paixão e morte, ele diz, em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo se alegrou. O mundo é toda a realidade comandada pelo inimigo, que não tem Deus, contrário à vontade de Deus, contrário ao senhorio de Jesus Cristo. O mundo se alegrou. O demônio, o inferno, achou que tinha vencido Jesus e toda a sua obra, o pregando, o matando na cruz. Mas a cruz, por isso nós temos grande amor à Santa Cruz. A cruz é a vitória de Jesus. E eu quero dizer para você, quem tem passado por grandes cruzes aqui, sofrimentos, dificuldades, mesmo que você não levante a mão, eu sei que você tem passado, né? Interiores ou exteriores, ninguém está pronto, ninguém é completo, não é? Ninguém é totalmente feliz, todos nós precisamos.
E eu quero dizer uma notícia para você: Jesus pode e quer transformar essa cruz, esse sofrimento em grande alegria. Jesus quer transformar essa ocasião que parece uma derrota, parece que o mal venceu, seu casamento se acabou, seu filho está nas drogas, sua família que você ama tanto, que lutou tanto, toda dividida, toda destruída, humanamente sem nenhuma esperança. Jesus está dizendo: não é o fim, não é o fim. Confia em mim. Confie em mim, confie no meu poder. Se abra àquele que renova todas as coisas, aquele que pode renovar a face da terra. Jesus usa até uma imagem tão bonita hoje para nós. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Quem é mãe aqui, levante a mão. Dessas mães, quem teve o parto normal? Levante, permaneça com a mão levantada. Que dor, não é? Hoje eu estava conversando com uma menina que veio conosco, uma mãe que também resolveu o primeiro filho ter parto normal. 27 horas de sofrimento. Chegou uma hora que ela quase que desistia, não aguentava mais de tanto sofrimento. Mas com oração, daqui a pouco uma alegria tão grande quando aquele ser nasce, e nasce chorando, não é? Nasce sem nenhuma beleza, careca, nu, desdentado, todo cheio ainda de sangue, mas que alegria poder abraçar, não é? E sentir aquele ser vivo que estava dentro dela, que agora depois dessa dor, nem se lembra mais da dor. Que alegria. É o que Jesus está dizendo para você. Você está grávido, grávida, meu irmão, minha irmã, mas não de um bebê, mas de um sonho de Deus. E talvez esses sofrimentos tenham aumentado, porque está chegando a hora de uma nova graça, de uma nova vida, de uma nova bênção. Diga: eu confio em vós, Jesus. Jesus lhe trouxe aqui. Jesus me trouxe aqui para manifestar a sua glória na minha vida. Eu tenho chorado, eu tenho sofrido, mas eu me alegrarei no Senhor, e ninguém poderá tirar essa minha alegria, porque essa minha alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor será a minha força. Obrigado, Senhor. Eu espero, eu confio em vós, Jesus. É com essa expectativa que nós devemos iniciar esse acampamento de oração. Muitas vezes também, como dizia a primeira leitura, nós estamos, meus irmãos, como São Paulo, já há algum tempo rezando, lutando, trabalhando. Ele estava já há um bom tempo ali em Corinto, e era muito difícil, com a ajuda daquele casal, Áquila e Priscila, e depois que chegaram seus companheiros, Tito e Timóteo, Silas e Timóteo, ele sente um pouco de força, mas a realidade às vezes é tão dura, e às vezes a gente precisa não se levar pelo que a gente está vendo, sentindo, observando, não pelos nossos sentidos, mas pela fé. Levante a mão e diga: eu quero viver não do que eu vejo, não do que eu sinto, não da minha experiência diária com as realidades mundanas. Eu quero viver de fé, Senhor. Eu quero renovar a minha esperança nas tuas promessas. O Senhor é fiel, Senhor. Bendito seja o teu nome. E Paulo, no meio dessa adversidade que ele passava, essa realidade ainda tão dura, apesar de se esforçar, de trabalhar, de evangelizar dia e noite, ele está, como muitos de nós, desanimado. Então o Senhor lhe dá uma visão.
Não tenhas medo, Paulo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Diga aleluia. Diga, Paulo, também sou eu. O Senhor está falando comigo. E Ele faz mais uma promessa: ninguém te porá a mão para fazer o mal. Diga aleluia. Minha vida está nas mãos de Deus. Nem o demônio, nem as pessoas más poderão me fazer algum mal, se Deus não permitir. E Deus só permitirá qualquer mal na minha vida, para tirar um bem maior. Por isso o meu coração confia no Senhor. Eu me alegro, Senhor. Eu renuncio a essa perturbação, a esse medo, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Na tua família há um povo que pertence ao Senhor. Diga obrigado, Senhor. Antes de serem seus, eles são de Jesus. Muito mais do que você deseja a salvação e a conversão deles, é o Senhor que o deseja. Você precisa confiar nisso. Você precisa viver dessa fé. São Paulo acreditou. E logo depois ele foi provado, porque os judeus, as autoridades judaicas, vendo que muitos se convertiam, mesmo vendo que muitos pagãos se tornavam cristãos e começavam a seguir Paulo, e o trabalho de Paulo começava a dar fruto, porque Paulo confiou nessa promessa de Jesus, e não teve mais medo, e deixou o Espírito Santo de Deus o conduzir. Meus irmãos, eles ficaram com tanto ódio, que levaram Paulo até os tribunais, e começaram a dizer: esse homem induz o povo a adorar um Deus de modo contrário. Paulo iria falar, se defender, mas nem precisou Paulo abrir a boca, porque Jesus no seu poder usou aquela autoridade romana, um pagão, que nem o conhecia. Deus pode usar de quem Ele quiser, para nos proteger. Diga obrigado, Jesus. E aquele homem mesmo diz: olhe, isso é questão de palavras entre vocês, não me metam nisso, não meta a justiça romana nisso. Paulo não precisou nem abrir a boca, ele foi defendido por aquele que depois um dia vai até o martirizar, mas naquela hora, por essa promessa de Jesus, ele foi salvo. Você acha que o Senhor mudou? Você acha que o Senhor ama mais a São Paulo que a mim e a você? Não. Você acha, humanamente sim, a missão de Paulo, claro, foi muito maior que a nossa. Mas o Senhor não vê só a questão de números, de grandezas humanas. Salvar uma única alma, salvar a nossa alma, ser instrumento de salvação para a nossa família, é uma tarefa tão bonita e tão digna, e exige de nós essa mesma confiança, essa certeza que o Senhor está conosco, que nem o mal, mesmo que ele se levante, ele vai cair, porque é o Senhor, a obra não é minha, a obra é de Deus, e é Ele que me escolheu e me capacitou. E apesar das minhas fraquezas, das minhas quedas, eu confio nele, eu me levanto. E esse acampamento Fé e Milagres é para isso, para que pela fé, pela ação do Espírito Santo de Deus, possamos ver os milagres, as graças de Deus, e sair daqui fervorosos, sair daqui renovados como São Paulo, e que nada possa nos deter, não é? Mesmo no meio desse mundo tão confuso, cada dia é uma loucura. Vocês agora estão vendo essa questão desses bebês, que eu não quero nem entrar. Mas assim, onde vai parar? A gente pergunta assim, onde vai parar esse mundo? Mas diga para o seu irmão, esquece essas coisas desses bebês aí, isso. O mal por si se destrói.
Pensa na sua família, pensa em Deus, volta para Deus, busca o Senhor, volte à oração. Se caiu, faz uma boa confissão. Amanhã, antes de qualquer coisa, vá procurar um sacerdote, faça uma boa confissão, volte à graça de Deus, volte à comunhão com Deus. Beba de cada momento desse acampamento, ore, clame, louve, busque, escute, reze. Viva cada momento, que eu tenho certeza, no sábado, no domingo que vem, no dia da ascensão do Senhor, você vai voltar para casa cheio de alegria, cheio da força de Deus, e você vai ver como Deus vai fazer com você, como fez com São Paulo. Que você vai ver que essa criança vai nascer, e você vai esquecer as dores que você tem passado, você vai experimentar essa alegria que ninguém poderá tirar de você, essa certeza que o Senhor é maior que tudo, que o Senhor tem um propósito, e que se a gente for fiel, no mínimo, se a gente abrir o coração, se a gente colaborar com Ele, Ele vai fazer maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diga amém. Quem quer isso de verdade, de todo o coração, fique de pé, abra os seus braços, vamos cantar isso, pedindo essa força do alto, pedindo a graça do Espírito Santo, pedindo toda luz do céu para nós, nessa missa de abertura desse acampamento Fé e Milagres. Espírito, clama do fundo do coração, solte a sua voz. Espírito Santo de Deus, O Senhor quer lhe ouvir, abra a boca e o coração. Espírito, Deseja, busca. Espírito Santo de Deus. Você mais uma vez peça: Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. O meu agir. Deseja. Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir.